Colores de toda a terra, bom dia para vocês, ou boa noite para quem vê esse vídeo, ou boa tarde para quem vê esse vídeo. Nesse momento aqui, são 3 horas da manhã, né? Resolvi fazer esse vídeo porque não consegui dormir até agora, depois de mais uma partida bizarra do Fluminense, mais uma partida vergonhosa e mais uma partida desgraçadamente torturante e angustiante. Galera, enfim, é difícil nesses momentos a gente falar com cabeça fria, né? Fiz a minha live pós-jogo, tentei me segurar ao máximo para não falar coisas que possam me comprometer minha família, comprometer as pessoas que eu gosto. Mas assim, fiquei pensando comigo mesmo, né? É muito difícil, cara. Tá muito difícil torcer pro Fluminense. A gente. Eu sou cascudo, eu tenho 38 anos, eu vivi os anos 90, final dos anos 90, principalmente. Meu fluminensismo foi testado naquela época e eu resisti bravamente, né? Muitos não resistiram. Conheço tricolores que se tornaram vascaínos naquela época, porque o Vasco estava muito bem, quebraram a cara, se fuderam, bem feito. Isso é até um motivo pelo qual eu torço muito contra o Vasco e gosto de ver o Vasco onde está. Mas o que está acontecendo? Tá? O Fluminense ele caiu num beco do ostracismo, né? Que tem levado o clube a uma dilapidação da sua história, uma dilapidação do seu do seu conteúdo enquanto clube, né? Da sua marca. E podem dizer que eu estou falando isso pós-derrota. Claro que a derrota nos deixa mais para baixo, mais triste, mais reflexivo. Mas assim, cara, estamos entrando num período da nossa história que é um período muito perigoso, tá? Porque o problema não é cair para a segunda divisão, para a terceira, etc. O grande clube ele volta e a gente voltou. O grande problema é você perder o interesse pelo clube, pela marca. E o futuro do clube são as crianças, são os jovens. E essa galera tá tendo um comportamento que sei lá, que é estranho a mim. Né? Pode ser sinais dos tempos, né? Mas é um comportamento esquisito. Um comportamento de aceitação do caos. Né? Há tempos atrás, uma eliminação, como foi na Libertadores, uma eliminação como foi na Copa do Brasil, um descaso, como foi o descaso do seu Roger Machado com a torcida, as palavras ditas pelo presidente do Fluminense, diminuindo os influencers tricolores, já seriam suficiente combustível para o fogo pegar. O que eu quero dizer com isso? Protesto mesmo, cobrança, torcida na porta do CT. A gente só viu uma manifestação até agora que foi da Força Flu, né? E que não tinha um foco a gestão, tinha um foco jogadores, né? Enfim. É um momento muito difícil, porque a gente vê um cenário do Fluminense, a gente vê o presidente do clube falando em reconstrução, mais um que vem com esse papo de reconstrução. A gente teve Peter, a gente teve Abad, antes deles tiveram também outros. Mas a verdade é que, pelo menos eu, né, desde que eu acompanho futebol, o único presidente que veio com papo de reconstrução e reconstruiu foi o Davi Fischer, que inclusive foi espelho, foi muito xingado no estádio. Quantas e quantas vezes eu presenciei a torcida falando: Ei, Fischer, vai tomar no cu. Cansei de ver. E o Fischer, diferente desse presidente atual e de outros, se manteve ali resiliente, postura de presidente do clube, nunca deixou de estar no mesmo lugar no Maracanã, por conta de cobrança ou xingamento, nunca deixou. Sempre manteve a postura resiliente, sempre respeitou a torcida, né, e sua soberania. Sempre foi um cara exemplar enquanto presidente. E o Sr. Davi Fischel, tanto é que foi reconhecido depois pela própria torcida, que viu que ele, na verdade,
era um cara que realmente estava reconstruindo o Fluminense. Mas qual o problema desse negócio de reconstrução, esse papo furado de reconstrução? Primeiro que o Fluminense não é um clube transparente. Não é um clube transparente. Primeiro que esse discurso de reconstrução vai por água abaixo quando a gente vê... Como falar isso, né? Eu vou falar. Quando a gente vê o prostíbulo que é o Fluminense, né? Quando a gente vê o que se tornou o Fluminense, em que a figura do presidente se confunde com a figura de torcedor, de jogador, não há uma separação clara, hierárquica, entre o presidente e o elenco. O presidente não é um cara que cobra dos jogadores postura, pelo contrário, é um cara que entra na postura do jogador, encarna o jogador e vira amigo dos amigos. E, no final das contas, isso destrambelha para esse estado de coisa que a gente está vivendo hoje. Um grande presidente teria mandado o Luca embora quando ele fez aqueles gestos para a torcida. Um grande presidente teria chamado a atenção do Roger Machado, pelo menos no que ele falou, a respeito de não se importar com a opinião da torcida, né? Teria feito isso. Um grande presidente não desmereceria o torcedor dizendo que ele não pode falar nada de futebol porque ele não deu 2 treinos. Mas tem gente que está satisfeito, que acredita nesse discurso de austeridade, que está disposto a ser enganado, como foi enganado pelo Abad, como foi enganado pelo Peter. Depois a conta veio e todo mundo viu que era mentira. E esse discurso de austeridade, eu não caio nele, porque, primeiro, que eu fui enganado pelo Peter. Segundo, que estudando o Estatuto do Fluminense, você vê que não há transparência dentro do clube. Como é que vai acreditar em reconstrução do clube se não tem transparência? Mas o que eu quero dizer é que tudo isso desemboca no campo, né? Tudo isso desemboca no campo, desemboca no que a gente está vendo hoje, né? Um Fluminense que não tem um padrão de jogo, um Fluminense que tem um cara à beira do campo, e falo com respeito ao Marcão como pessoa, como jogador, ex-jogador do Fluminense. Para mim, um jogador muito importante na história do clube. Se tornou, sim, um ídolo do clube pelo que ele se entregou a esse clube jogando. Inclusive, é até contraditório, porque o time do Marcão não tem nada de Marcão. Fala no sentido da raça, da vontade, da entrega. Até não é um time que é um time que até que corre, é um time até que se esforça, luta, sim. Se é que não luta é injusto. Mas não tem identificação nenhuma com o clube, tirando o Iago e o Fred. Ninguém tem identificação com o clube. Você vê o Marcos Felipe, subiu agora, prefere ficar putinho com a torcida, cara revelado no clube. É mais um que, quando sair, vai virar um Scarpa da vida. Vai maltratar o clube, vai denegrir a imagem do clube, né? Não tenho muita dúvida que isso aconteça, não. Não posso julgar agora e dizer que vai acontecer, mas não me surpreenderá, né? Enfim, aí você coloca lá para treinar o Fluminense um cara que nada mais era do que seu cabo eleitoral nas eleições, né, do clube. Quem não lembra do Marcão lá no bar dos esportes, entregando panfleto para o Mário? Chega a ser bizarro, né? Hoje ele ser o treinador do Fluminense. Confesso até que quando saiu o Roger, eu até concordei em mantê-lo até o fim da temporada se a gente conseguisse ver alguma coisa no Fluminense. Discordo daqueles que dizem que o time do Marcão não melhorou nada em relação ao time do Roger, só deu sequência ao trabalho do Roger. Discordo disso. Acho que o Fluminense do Marcão teve uma pequena evolução, que foi uma maior liberação dos alas não, dos pontas, né, os extremos. Né? Hoje eles conseguem jogar um pouco mais perto do gol do que jogava com o Roger. Mas é muito pouco, muito pouco. Outra coisa também que eu acho que o Marcão evoluiu em relação ao Roger é que o Marcão ouve mais a torcida. O Marcão não mantém jogador que está com rendimento baixo no time, né? Tirando o Luca, que é uma paixão que ele tem, uma relação esquisita, inclusive, a relação dele com o Luca. E ontem foi a gota d'água, né, Marcão? Ontem foi a gota d'água. Ontem não, hoje, né? Aqui são 3 horas da manhã, então
Ontem. O jogo acabou meia-noite. Então, não entendo a rodagem que ele dá ao Luca e a rodagem que ele dá, por exemplo, ao JK. O argumento é sempre o mesmo, né? De que o JK não está pronto, que é da base, que vai ter altos e baixos. Mas não dá nem para saber se ele tem altos e baixos, porque ele joga pouco, ele entra pouco, fica pouco tempo em campo e sai. Os 2 jogos que ele jogou inteiro foi contra o Santos e contra o Flamengo. Foi bem nos 2. Contra o Santos, para mim, foi o melhor jogador do Fluminense. Foi o único que tentou alguma coisa, que brigou, que lutou, que se doou em campo. Então, assim, o que aconteceu ontem, a gente poderia criticar jogador, né? Porque o Fluminense, quando joga fora de casa, principalmente, e quando joga com times no nível dele ou abaixo do nível dele, ele tem muita dificuldade. Né? Praticamente um clube morto, um time morto. E o Fluminense tem um grave problema. O Fluminense é um time acéfalo, um time que não cria nada. Não tem nada. Eu não tô falando de meia, não, tá, galera? Porque a gente se ilude falando que o Fluminense precisa de um meia. Na Europa, eu poderia citar aqui vários times que não tem meia. O problema é que na Europa, todos os jogadores, praticamente todos os jogadores, têm capacidade e responsabilidade de criar chances de gol, de criar jogadas. Na Europa, os alas, não vou dizer Europa, vou falar Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, os laterais, né, que são mais do que laterais, são alas, eles criam muitas chances de gol no Atlético Mineiro. Eles são passadores, eles são jogadores que quebram linhas, que dão passes para gol toda hora. O volante, que é o Alan, é esse jogador que também cria, né, dá o último passe. O Jair não, o Jair é mais marcador, mas também tem um bom passe. Poderíamos falar que aí os meias, né? Obviamente, jogadores de altíssimo nível, né? Que o Atlético Mineiro tem. Mas os meias estão ali para isso. Né? Então, eles não. É função deles fazer isso mesmo. Criar oportunidade de gol. O Hulk é a mesma coisa, é um centroavante que tem a qualidade para criar chance de gol. Então, falar de Nath, falar do. Esqueci o nome do venezuelano lá. É normal, porque eles dois são meio de criação. Mas o Hulk cria chance de gol, Davarino. Hulk cria chance de gol, Diogo Costa cria chance de gol, Keno, quando entra, cria chance de gol, o Vargas cria chance de gol, os laterais criam chance de gol, o volante cria chance de gol, e até os zagueiros, né, quando vão ao ataque, criam chance de gol. Então não tem esse negócio de que, o meia. O problema do Fluminense é que o Fluminense é acéfalo. O Fluminense, primeiro, não tem um esquema de jogo definido, não existe. Todo jogo é 4-3-3 e um 4-3-3 burro. E não tem a ver com 3 volantes também, não, galera. Porque se os 3 volantes tiverem dentro de um esquema liberdade para criar, eles vão criar. Porque os nossos volantes são bons. Tem esse potencial. O problema é que um volante do Fluminense tem muito mais preocupação de marcar do que de criar. E quando ele pega a bola, cadê os laterais passando? Nossos laterais não saem, não passam. No último jogo contra o Palmeiras, tem uma bola que o Martinelli pega e ele faz assim pro Samuel Xavier para ele ir. E o Samuel Xavier não vai, não avança. A torcida fica irritada, começa a xingar. Então o Fluminense não tem nada. E vou falar uma coisa para vocês. Me surpreende o Fluminense não está lutando contra o rebaixamento. Muito surpreendente. Eu vi o Gustavo Villani, foi muito criticado, quando ele falou que não entendia como é que o Fluminense estava na posição que estava. É, eu acho que hoje todo mundo concorda com o Villani, né? Na época bateram no Villani. E é muito difícil, muito difícil. Mas a gente consegue entender tudo, a gente consegue entender por que as coisas estão desse jeito. Né? Contratação equivocada de treinador no início da temporada, cara que não é treinador, montagem escrota do elenco, depois dá o time para o Marcão começa a mostrar a cara dele, né? Que não sabe treinar time, continua no time. Espero que estejam já pensando na temporada 2022, pensando no treinador, pensando na montagem do elenco. Espero que estejam pensando na barca. Enfim. Mas o que está ocorrendo é tragédia anunciada, infelizmente.
E a gente vai seguir com esse mesmo problema. Até quando, eu não sei. Mas ontem foi a ducha de água fria para mim, galera. Eu acho que agora, pelo menos para mim agora, vou pensar na próxima temporada. Vou começar a fazer lives aqui para vocês mais interativas, lives trazendo os inscritos, falar de Fluminense antigo, que é o que nos dá orgulho, né? Do Fluminense do passado, do Fluminense campeão. Vai falar disso aqui porque é o que nos interessa. Porque esse Fluminense atual não dá. É angustiante, é todo jogo, não tem paz. Até quando a gente vence, é muito difícil. A gente não tem paz enquanto torcedor. Tá difícil demais. Demais, 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 demais. Então é isso, fiz esse vídeo aqui mais para botar para fora e ver se eu consigo dormir, porque estou muito, sei lá, muito mal, assim, sabe? Muito angustiado. Então, valeu por isso aí, valeu por poder desabafar com vocês. Quem quiser comentar aqui embaixo, comenta. Amanhã, eu acordando, eu vou comentar com vocês, trocar uma ideia. Quem não está inscrito no canal aí, se inscreva também. Né? O que nos resta são as mídias tricolores, a gente trocar uma ideia. Tá todo mundo muito triste, muito chateado, né? O que está acontecendo. Mas é isso, galera. Vou lá. Um abraço a todos aí. Vamos tentar ter uma quinta-feira minimamente aceitável, valeu? Saudações tricolores aí, um abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Vamos lá.